amigo Maravicello, sejam bem-vindos ao Vença Cash. Ô, grandão, hoje nós vamos falar de negócios. Negócios, investimentos. Consórcio, né? Porque é um negócio que todo mundo pode fazer, né? É um investimento bom para ser feito a longo prazo. Nós vamos falar disso aqui hoje. E temos especialista no assunto. Quem é isso? Quem é isso? Hoje nós vamos receber aqui especialista que tem mais de 20 anos de experiência no mercado e ele ajudou milhares de pessoas a alavancar seu patrimônio por meio de consórcio. Ele é empreendedor, comunicador nato e referência no segmento. Que isso? Receba com a gente Leandro Caseca. Que isso? É um prazer você estar aqui pela segunda vez. Mais uma vez. Eu que agradeço mais o espaço, isso. A oportunidade de hoje falar do consórcio, mas de um formato diferente, né? O consórcio aí para investimento. Exatamente. Né? Aquele primeiro a gente deu uma passada geral no que era o consórcio, mais o grosso modo, né? O consórcio para aquisição. Falei um pouco de mim, né, da história. Exatamente. Então hoje a gente vai focar mais nesse produto que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Consórcio é ou não é investimento? E eu vou falar com você uma coisa. A gente vê as pessoas, quando as pessoas de perto comentam com a gente, é porque o negócio foi bom. O meu pai, por exemplo, o Monserrato ele é um fã de consórcio e ele aprendeu muita coisa vendo aquele podcast nosso. Mais de 60 anos. Isso, e hoje ele entende consórcio, ele tem o consórcio dele e tal. E você sabe que tem gente esperando a vida mudar, né? E tem gente mudando a sua vida hoje, com o que tem hoje. A diferença está na atitude e não no dia da semana. Segunda-feira eu começo, terça-feira eu começo. Você tem que começar agora, entendeu? E você tem que viver com propósito. E o resto vem com o tempo. Mas você não pode esperar o tempo passar se você não tiver um propósito. Então, com propósito e começando hoje com atitude, você consegue as coisas. Concorda? Eu quero saber o seguinte. O consórcio é ou não é um investimento? Pois é, Ricardo, essa é a dúvida de algumas pessoas ainda, né? Se o consórcio é bom. Todo mundo sabe que o consórcio é um ótimo produto para aquisição, seja para comprar seu veículo ou comprar um imóvel, mas as pessoas ainda têm dúvida. O consórcio é ou não é investimento, né? Vai depender muito se ele vai ser investimento da questão da contratação, né? Então, assim, tudo começa ali, são várias etapas, então tudo começa na contratação. A qual empresa que você vai comprar, porque existem empresas com o formato desse produto, né? De grupos com esse formato com o produto para investimento. E ele vai se tornar, na verdade, um investimento. Além da gente estar ali na programação desde o momento da adesão, de estar programando essa proposta voltada para investimento, vai depender muito do como que você vai usar esse crédito no momento da sua contemplação. Ali a gente vai definir como vai ser usado esse crédito para ver se ele vai ser investimento ou não. Então, ele pode se tornar um investimento a partir do momento que você é contemplado. Até você ser contemplado, ele é um consórcio tradicional. Você vai ali pagando as prestações, participando das assembleias, via sorteio, via lance. No momento que você é contemplado, é aí que você vai fazer ele tornar, né, um investimento. Claro, você precisa de uma assessoria qualificada, um especialista na área para poder te auxiliar, porque senão você acaba sendo frustrado, né? Acaba sendo um consórcio comum e acaba não atingindo o objetivo principal, que é tornar ele rentável, fazer o consórcio ser uma forma de investimento para você. Fala para a gente aqui algumas formas e exemplos do consórcio se tornar um investimento. Bom, é tudo uma etapa de contemplação, tá? Vamos abordar aí 3 situações. Sim. Alavancagem financeira, alavancagem patrimonial e alavancagem com rentabilidade, tá? Excelente. Então, vamos falar aí primeiramente da alavancagem financeira. Alavancagem financeira. Você vai fazer o consórcio. Na prática, como Exatamente. Você vai fazer o consórcio, ele vai pagando as prestações mensalmente. No momento que você for contemplado, ao invés de você utilizar o crédito, a gente vai negociar essa carta, você vai vender esse consórcio para alguém que está aí desesperado precisando de crédito. Então, por exemplo, fez o consórcio, vai pagando as parcelas, foi contemplado, você não paga mais o consórcio, só paga até o momento da contemplação. Foi contemplado, a gente vai transferir essa cota de consórcio para uma pessoa, ela vai pagar para você o que você pagou durante aquele tempo. Por exemplo, você pagou ali 20 meses. Não, vamos botar de novo. Você fez um consórcio de 100 mil reais. Sim. Aí você pagou 20 meses, saiu a carta. Foi contemplado. Você vai receber... Você não vai receber os 100 mil.
Não, você vai receber as 20 parcelas que você pagou durante esse período e mais uma rentabilidade. Entendi. Tá? Isso quando você vai vender a sua carta para alguém. Para alguém, tá? Então, assim, por que esse mercado acaba... Ele é muito rentável e vende muito rápido porque a linha de crédito do mercado é muito escassa e burocrática. Então, o mercado de contemplado, ele sempre existiu. Só que o que acontecia? O cliente era contemplado, ele passava para um amigo, ele passava para uma outra pessoa e ele recebia ali só o que tinha pago. Ele não recebia rentabilidade nenhuma. Aí, de um tempo para cá, já tem bastante tempo, algumas administradoras de consórcio viu esse mercado e falou, opa, não é um atravessador que tem que ganhar essa rentabilidade. Quem tem que ganhar é o cliente que investiu. Então, ele, além dele receber o que pagou, ele ainda recebe uma rentabilidade por essa carta estar contemplada. Mas não seria melhor o cara, por exemplo, ficar com a carta de 100 mil, por exemplo, e usar esse dinheiro para comprar algum imóvel e continuar pagando? Aí a gente já entra numa outra esfera, que aí é a alavancagem patrimonial. Entendi. Então, assim, são 3 etapas, Entendi. né? Então, a alavancagem financeira é o cara ser contemplado e vender a carta. Pensa comigo aquele cliente que compra apartamento na planta. Se você compra ele hoje, na hora que ele fica pronto, você vende ele mais caro. Então, é esse o processo. Então, na verdade, esse cliente que tem foco em alavancagem financeira é aquele cliente que não quer comprar imóvel, ele não quer muito estresse. Normalmente, essas contemplações, e existe estratégia para isso, né? Claro, o consórcio não existe uma data exata de contemplação. Você vai ser contemplado, a gente não tem como te dar uma data exata do momento. Mas existem estratégias, né, nesses grupos específicos para alavancagem patrimonial, para o consórcio, para investimento, para buscar uma contemplação mais rápida. Então, no momento que você é contemplado, você pode vender a carta. Então, é para aquele cliente que quer receber uma grana, ele não quer investir em imóveis, ele quer receber o que pagou, é como se fosse ali uma poupança forçada, porque o consórcio ele tem essa vantagem de te forçar a juntar essa grana, mas com uma rentabilidade que nenhuma renda variável existe, e com segurança. Qual seria essa rentabilidade, por exemplo? Dependendo do caso, e o cliente pode receber até 200%, 300% em cima do valor que ele investiu. Então, bom negócio. Eu já tive cliente que, vamos colocar uma rentabilidade ao mês, que chegou a receber 5% a 10% ao mês. Só de rentabilidade, além do que ele já pagou, além do valor que ele recebeu das parcelas que ele pagou. Perfeito. Então, agora vamos. Então, você explicou muito bem a alavancagem financeira. Tem alguma dúvida, Grandão? Na alavancagem financeira? Eu tenho uma dúvida geral mesmo. Vamos supor que eu faço uma carta de 100 mil reais para comprar um carro. Vamos supor. Sim. Aquele dinheiro saindo para mim, a carta sendo contemplada, eu só posso usar aquele 100 mil para comprar um carro, ou se eu quiser dividir esse valor da carta para comprar 2 carros, eu posso? Ou é só para um bem Você só? tem que comprar. Se você fez um consórcio na categoria de veículo, você pode usar só para veículo, mas pode desmembrar. Você pode comprar 2, 3. Claro que isso vai muito da regra de cada administradora onde você contratou o consórcio. Entendi. Mas, assim, em via de regra, dá sim. Se você contratou um consórcio de 100 mil, você pode comprar 1 ou 2 carros sem problema. Entendi. Inclusive, eu faço muito isso para frotista, né? O cliente contrata lá 500 mil de crédito e desmembra lá em 10 carros de 50 mil. Entendi. Tá? Então, e só um detalhe aí, Ricardo, pontuando a questão da alavancagem financeira. A alavancagem financeira, ela vai compensar se o cliente for contemplado ali até o 7º, 8º ano. Tá? Ano. Então, normalmente... Com consórcio é quantos anos? Depende, né? Para fazer essa operação de alavancagem, normalmente são grupos de imóveis, categoria imóveis, tá? É onde a gente tem mais, a gente tem mais opções, é mais amplo para a gente poder escalar esse investimento. Então, normalmente são prazos de 200 a 220 meses. Entendi. Então, por exemplo, se o cliente for contemplado até ali o 6º, 7º ano, é viável ele fazer esse processo de venda da carta. Passou esse processo, aí a gente já tem que engrenar para uma outra situação, que, por exemplo, que a gente vai falar aí de alavancagem patrimonial. Alavancagem patrimonial. Muito bem explicado a alavancagem financeira. E vamos falar da alavancagem patrimonial. Então, como é que funciona? Bom, a alavancagem patrimonial ela é voltada para quem quer crescer seu patrimônio através de imóveis, usando o mínimo de recurso próprio possível. A ideia é usar o máximo de recurso de terceiros, tá? Para você ter 1, 2, 3, 4 imóveis. Então, a ideia aí não é ter um imóvel para você morar. O consórcio dá. Né? Inclusive, é uma ótima opção. É a taxa de crédito mais barata que existe no mercado. Né? Mas
geralmente quem quer morar tem pressa. Tem pressa, né? Então, existe caso de você entrar com lance, mas o que o ouvinte tem que entender é que quando a gente fala de consórcio para investimento, a ideia é não entrar com recurso próprio de lance do cliente. Entendi. O que o cliente tem que investir é somente as parcelas mensais e normalmente são parcelas reduzidas, tá? Então tem toda uma estratégia, eu estou falando aqui de uma forma geral, mas tem toda uma estratégia nesse produto consórcio para investimento. Então a ideia é ele crescer o patrimônio através de imóveis usando o mínimo de recurso possível. E o consórcio é a ferramenta que mais enquadra nesse processo aí. Entendi. Né? Então, o que é a ideia ali? Ele faz o consórcio, paga as prestações. No momento que ele é contemplado, ao invés dele comprar um imóvel para ele morar, ele vai colocar um imóvel para poder colocar para alocação, gerar uma renda passiva. Entendi. Então, na verdade, também, no consórcio para alavancagem patrimonial, ele paga o consórcio também só até a contemplação, porque depois quem vai pagar a parcela é o inquilino. Então, vamos pensar aí num crédito aí de 500 mil. O cliente pagou ali durante 60 meses. Vamos supor que ele investiu ali 70 mil em parcela. Concorda comigo que ele, ali naquele momento ele já conseguiu uma alavancagem. Por quê? Ele pagou 70 mil e já tem acesso a um crédito de 500. Exatamente. Ali já acontece uma alavancagem patrimonial. E muito boa. E muito boa. Ali, dali para frente, ele coloca esse imóvel para locação. A gente tem aí, vai depender de Airbnb, que são estúdios, né? Enfim, imóveis comerciais. Mas a locação mensal não é muito rentável, né? Nos estúdios, sim. A gente tem as opções do Airbnb, que são diárias de hotéis. Diária é ótimo. Estou falando alugar... Não, a ideia é o seguinte, os principais investimentos para colocar para locação é imóvel comercial ou estúdios. Entendi. Tá? Que é o estúdio, loft, assim. Isso, o estúdio vai dar em torno aí de 0,8 a 0,9 ao mês. Entendi. E já o comercial em torno de 0,7. Então, o que acontece? O imóvel de 500 mil vai te render aí um aluguel em torno de 4 a 5 mil. E aí a sua prestação fica em torno, isso a parcela depois de contemplado, vai ficar em torno de 2.700. Então, o aluguel paga a prestação e ainda sobra um troco aí para você fazer novas cotas e fazer a operação. Então, a ideia é o cliente, durante aí uns 5, 10, 15 anos, ter em torno de 3 a 4 imóveis, pagando bem pouco. Botando um pouco, porque o lucro do aluguel, ele consegue pagar um e fazer outro. Quem vai pagar seu patrimônio, a grande parte dele não é você, é o inquilino. Então, é aquele negócio, é fazer dinheiro enquanto você dorme. Perfeito, cara. E, além de tudo, seu imóvel está valorizando nesse mercado, né? Então, investir em imóvel sempre foi, e sempre vai ser muito rentável, né? E por que usar o consórcio ao invés de um financiamento ou juntar o dinheiro para comprar disso? Bom, quando a gente fala de alavancagem patrimonial, conforme eu falei, a gente tem que enxugar o custo disso aí. Financiamento é burocrático, você precisa de ter entrada, né? Hoje em média de 30% a 40%, e o custo da parcela é muito alto, então normalmente a parcela fica mais cara do que o aluguel. Então, para você ter o retorno, fica mais complicado. O consórcio ele é acessível para qualquer pessoa, ou a pessoa é igual ao financiamento, tem que estar com nome limpo, com crédito na praça, cheio de... Ou não? Olha, para você contratar o consórcio, normalmente você não precisa de ter ali uma análise muito pesada, não. Entendi. Normalmente, às vezes, a pessoa não tem renda, ela tendo condição de pagar a parcela, a gente já consegue cadastrar. Entendi. Isso, vamos falar na operação de alavancagem financeira. Agora, quando o cliente é contemplado e quer comprar um imóvel, eles vão olhar o nome dele, se ele não tem restrição, Entendi. vai olhar a renda, mas é muito menos burocrático do que um financiamento, né? E o financiamento ainda tem uma questão. Às vezes você até consegue o primeiro, mas para o segundo, a burocracia complica. Então, quando a gente fala de alavancagem patrimonial, que é ter o máximo de imóveis possíveis para te gerar renda passiva, o financiamento ele é caro e ele te ingessa. Às vezes você vai conseguir mas no segundo já fica mais difícil. Então, o caminho dele é mais complicado e mais caro, mais oneroso. E a pessoa tentar juntar o dinheiro para comprar? Pensa comigo, vamos falar aí do imóvel de 500 mil. Eu começo a fazer um consórcio hoje, você começa a juntar em dinheiro. Quem que você acha que vai chegar ao objetivo mais rápido? À vista, a dificuldade de poupar. A cada 10 brasileiros, 8 ou 9 não conseguem poupar dinheiro. Isso é dados do Brasil. Então, às vezes você pode até conseguir poupar, mas às vezes você junta ali uma mixaria, acontece um probleminha, você acaba retirando aquele dinheiro. A inflação vai comendo o seu valor com o passar dos anos. E o consórcio pode ser contemplado a qualquer momento e já ter acesso ao crédito total. Então, assim, você tem o risco de ser contemplado. Ser contemplado. E o risco é real, né?
para você juntar em espécie, o caminho é mais complicado. E assim, não é para quem quer crescer patrimônio, eu te falo, se hoje eu começar um processo que eu já faço através do consórcio, eu vou conseguir mais e mais imóvel que uma pessoa começar a juntar em dinheiro. O caminho é mais complicado. Me fala se tem uma explicação isso. Eu acho que não tem. Eu tenho um amigo que ele fez um consórcio de 200 mil e já tem 3 anos que ele está pagando e ainda não foi contemplado. Eu tenho um outro amigo que fez um consórcio de 200 mil e foi contemplado no segundo mês. São vários fatores. Tem alguma explicação? É sorte? Sorte não, consórcio não é sorte, consórcio é estratégia. Eu vou te dar um dado aqui que é muito importante. Isso é uma média, tá? Não é um dado exato. É uma média de 40% a 50% das pessoas que estão pagando consórcio pagam o consórcio fora da data de vencimento. E aí ele não participa. Então esse é o motivo. Olha. Porque às vezes o cliente fala, pô, mas eu não estou sendo contemplado. Ele deixou às vezes de pagar 1, 2, 3 meses. Vence dia 14 e ele está pagando dia 15. Se o cara paga atrasado, ele já não participa. E aí naquele mês que ele poderia ser contemplado, ele não pagou. Então, é uma fila. Ele não pode atrasar um dia. Não pode. E se pagar antecipado, não tem problema. Não tem problema. O cara pagou, dia 14, pagou dia 12. Não tem problema. Tem que pagar em dia. Às vezes o cliente está em dia no mês, não pagou na data de vencimento, então ele não participa. Outro detalhe, uma assessoria de um grupo. Por isso que é importante você, como qualquer outro tipo de produto, na hora de contratar, tem que ser com um especialista, uma pessoa que tá na área. Eu vejo que consórcio, ele está muito assim, muitas pessoas já entenderam que é um ótimo produto. E aí o que acaba acontecendo? Muitos escritórios acabam colocando na carteira consórcio, o cara vende tudo, coloca consórcio, o cara não é especialista. Aí a pessoa vai e compra, mas a pessoa não consegue criar uma estrutura legal para ele. E ele acaba sendo frustrado e acontecendo o que aconteceu com seu amigo. Ele acaba que um entrou num grupo que está mais propício dele ser sorteado e o outro não. Porque o que é bom para você, Ricardo, às vezes não é bom para o grandão. São propostas diferentes, porque as pessoas acham que tudo é consórcio. Não é. Existe estratégia para cada pessoa. Então a pessoa pode não ter sido contemplada porque ela não pagou em dia, por não ter sido colocado no grupo ideal, na empresa ideal. Por exemplo, hoje, se você for contratar um consórcio comigo para investimento, eu tenho a melhor empresa para te atender nesse segmento. Entendi. Agora, se você quer um consórcio para comprar o seu veículo, para trocar seu veículo, eu já vou te colocar em uma outra empresa. Entendi. Tá? Então, são vários fatores que podem ter ajudado o seu cliente, o seu amigo a ser contemplado no segundo mês e o outro com 30 meses. Então, ou que não foi contemplado ainda. Né? Mas eu acho que tem um pouco de cada coisa aí. Eu acho que é uma assessoria de uma forma geral, com uma pessoa especialista da área. E às vezes o cara nem sabe, né, Grão? Tipo assim, venceu dia 14, eu pago ali no dia 15, dia 16, não tem problema. Porque tem gente, o brasileiro, ele tem mania de pagar o assinatura. Tem. Então, por exemplo, a conta de luz, venceu o dia 5. O cara paga lá pro dia 10. Eu te falo que toda vez que um cliente fecha um contrato comigo, eu falo, olha, eu vou te ligar todo mês, mas não é para te cobrar, é para te lembrar. E eu vou te dizer que 80% dos meus clientes, se eu não ligo, eles não lembram de pagar. Não é por maldade, não, é correria. Sério, mano? Então você tem tipo uma lista lá de transmissão? A minha assessoria é o seguinte, o cliente, a compra começa, ela não termina na assinatura do contrato, é ali. Eu dou assessoria mês a mês, toda semana eu gosto de estar fazendo contato com o meu cliente. Então, assim, ele compra não só um consórcio, é uma assessoria. Então, da parte do meu trabalho é todo mês. Olha, Ricardo, boletim vence amanhã. Cara, paga aí porque poderia ser esse mês. E tem que ser por volta de boleto? Não tem como o cara fazer tipo um recorrente na conta dele já? No cara não esquecer? Tem algumas... O boleto acho que tem como programar também, não tem? Tem, mas o que já aconteceu com um cliente meu? Vários. Programou e o banco não pagou. E aí ele não participou. Então, e aquele mês ele podia ter sido. Então, outra coisa, tem algumas administradoras que têm débito automático, mas já aconteceu da administradora não debitar. Aí ele não participou. Então, eu com os meus clientes... Para evitar problema, faz o boleto mesmo e paga o boleto. Eu falo, você me desculpa, às vezes é chato receber, mas eu vou te ligar, eu vou te chamar 2, 3 dias antes do vencimento para poder te lembrar sobre o boleto. Porque assim, a sua contemplação é interessante para você, mas é muito interessante para mim. Entendi. Mas o boleto, ele demora 2 dias para compensar. Não, mas aí ele entra no sistema, não tem problema. Entendi. No sistema entra que foi pago no dia 14. Isso. Mas na verdade, vamos supor, se a Assembleia é dia 15, normalmente o vencimento é dia 10. Entendi. Então o recurso ele tem que entrar no grupo bem antes. Então por isso que normalmente não.
os vencimentos Entendi. são antes das Tem esse Pra- prazo pra aí. girar. de Isso, diferença. porque de onde que vai sair o crédito? Desses recursos pagos, né? Entendi. Então, o vencimento é antes das assembleias. Aí, essa aí eu não sabia, né? São os detalhes. Detalhes. É igual ele falou, é estratégia, né? Estratégia. Muita estratégia. Você já pegou, uma vez seu pai comentou também, já pegar grupo que já teve mais sorteio, que tipo, os ansiosos, já tudo já saiu, já fica mais fácil, às vezes, de você ser contemplado. Agora, é bom lembrar, para quem está ouvindo aí, que o consórcio para investimento é uma situação, o consórcio para aquisição é outra. Tá? Então, são formatos, por mais que tudo é consórcio, mas são formatos Estratégia diferentes. diferente, né? Estratégia. Porque eu falo assim, o consórcio ele é meio para algo, né? Então, é meio para você comprar um carro, para comprar um imóvel, é meio dele se tornar um investimento. Então, são estratégias aí diferentes. Nós falamos do cara que ia juntar o dinheiro e o cara que ia fazer o consórcio. Agora vamos falar do cara que já tem o dinheiro todo para comprar o imóvel. Vale a pena fazer consórcio ou ele já ir lá e comprar o imóvel dele? Bom, Ricardo, o dinheiro tem que trabalhar para você, né? Se a gente está pensando aí nesse foco de criar patrimônio para gerar renda passiva através de aluguéis, vamos supor que você tem aí, vamos dar o exemplo de 500 mil. Ah, eu tenho aí 500 mil, vou comprar um imóvel. Eu posso comprar? Pode. Só que o que vai acontecer? Você vai pegar o seu capital e engessar num imóvel só. Agora, olha uma engrenagem fantástica. Imagina você pegar esses 500 mil que você tem, aplica aí numa renda fixa, que é uma renda segura e que tem liquidez. Você vai ter uma média aí de 4 a 5 mil de rendimento líquido. Com esse valor, você contrata 2 cartas de 500 mil e ainda sobra um troco. Você vai pagar ali em torno de 2.800 nessas duas parcelas, desses dois créditos. Daqui uns 5, 6 anos, 7 anos, vamos colocar que você seja contemplado, ao invés de você comprar um imóvel, você vai comprar 3, sem ter pago usado nenhum recurso da sua renda ativa, só do rendimento. Isso é muito importante. E você dá essa assessoria também, tipo assim, cara, coloca nesse rendimento, que também é uma assessoria financeira, né? A minha assessoria vai na parte de onde colocar o dinheiro, de qual tipo de imóvel vai comprar. Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma construtora da região de São Paulo, que é um local que tem uma rotatividade muito grande, uma demanda muito grande para o estúdio, né? Então, assim, a minha assessoria não é só no consórcio, é também de como o cliente vai usar esse crédito. É igual eu falei, a importância de contratar um consórcio, ainda mais o consórcio para investimento, com um especialista é isso, porque no momento que você é contemplado, se você não souber usar a carta, você nunca vai conhecer realmente se é investimento ou não, se ela vai te dar recursos, né, com isso. Então, o cliente foi contemplado e ele quer comprar um imóvel, hoje eu sei qual tipo de imóvel indicar, qual região, qual tipo de imóvel que vai ter mais rentabilidade para tornar essa operação mais rentável. E essa sua assessoria, ela é cobrada à parte ou não? Perguntei isso agora. Você perguntou isso? Nossa senhora, eu já respirei pra falar. Sério mesmo? Então pergunta, pô. Queria saber se é isso mesmo, se é cobrado à parte ou eu já fechando uma carta de crédito com você, já de consórcio já tá incluído esse... Tá tudo incluído, com o maior prazer. Tá no pacote? Tá no pacote. É isso, amigo. Então é muito bom, é. Porque assim, acho que a satisfação do cliente é o que nos motiva, né? Legal. Então, não tem nada a mais nisso aí, não. Igual você falou, que o melhor imóvel, né, para alugar que dá mais rentabilidade são os estúdios, né? Sim, um deles, né? Um deles tem os imóveis comerciais, né? Galpões, salas comerciais, que são, assim, eu acho que a gente diversificar, né? Então, a ideia aí é diversificar, tanto nessas plataformas do Airbnb, que são estúdios, e também imóveis comerciais. As pessoas, elas não pensam hoje em dia muito no futuro, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles pensavam no futuro, eles abriam uma lojinha, depois abriam outra, uma casinha. É isso aí. Hoje as pessoas não pensam no futuro, os jovens, né? Eles pensam muito no hoje. Vamos viver o hoje, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não vou estar vivo, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eles querem um futuro bom, mas não plantam nada no presente. E a né? internet, ela trouxe um futuro ilusório muito rápido, porque como tudo é rápido e tem muito mentiroso na internet falando que ganha dinheiro rápido, ninguém mais se programa rápido e fácil para nada. E o consórcio é a grande oportunidade para o jovem se preparar para o futuro. Não, eu costumo dizer, Ricardo, hoje eu estou com 40 anos de idade. Se eu tivesse 20 anos hoje e com a ferramenta que tem um consórcio hoje nesse formato de alavancagem patrimonial,
o meu hoje seria diferente. Exatamente. Só que eu já percebi também que eu não tenho como mudar o passado, mas o futuro eu já faço, eu já planto. Exatamente. Então, é informação, né? Acho que informação é tudo. E aonde que você teve essa sua formação para o consórcio? Como é que foi essa... Então, é familiar, né? É familiar. Eu já estou mais de 22 anos na área, eu parei de contar até os 22, agora não conto mais. Não conta mais não. Então, já tem uma estrada bacana aí. Então, assim, a grande parte dele foi usando o consórcio para compra, para o produto aquisição, né? Que eu acho que a maioria das pessoas conhece. Mas aí, uns 5 anos que eu conheci o consórcio com esse formato, de como transformar ele como investimento. Né? Então, hoje, eu continuo atendendo clientes para o formato de consórcio para aquisição. Se você quer comprar usar um consórcio para comprar seu veículo, pode me procurar. Para comprar o seu imóvel para moradia, pode me procurar. Mas hoje o meu foco maior é voltado para o consórcio alavancagem patrimonial. É ensinar para as pessoas o caminho mais fácil, né? E aquele cliente que não tem pressa, foi pagando, e por algum motivo ele foi um dos últimos a ser contemplado. Isso ainda é considerado investimento? Bom, eu falo que é uma esteira. O cliente contratou o consórcio hoje. Se ele foi contemplado ali até 6, 7 anos, que eu falei anteriormente, ele tem a possibilidade de vender essa carta e ter a rentabilidade com a venda da carta. Passou desse período, ele tem a oportunidade de usar ele como alavancagem patrimonial, tá? Pode ser que ele seja contemplado ali com 1, 2 anos e queira fazer alavancagem, não tem problema, mas eu estou colocando um processo de esteira. Leandro, mas vamos supor que o cliente foi contemplado, foi o último a ser contemplado, é o pior do cenário? Não, não é. Existe aí o processo também de alavancagem com rentabilidade, que é muito parecido aí com a previdência privada, né? É diferente que o formato ali, é diferente o processo. Entendi. Então, o que acontece? O cliente paga todas as prestações e no final ele recebe mais do que ele pagou. Por quê? O consórcio ele tem uma atualização anual do crédito. Então, ele começa pagando menos e no final ele recebe mais. Então, por exemplo, se você tivesse contratado um crédito há 20 anos atrás, num valor de 300 mil, a cada ano que foi passando, ele vai sofrendo correções. Então, hoje esse crédito estaria em torno de 1 milhão. Então, hoje você estaria recebendo, como você quitou o consórcio, você vai poder receber ele em espécie. Mas se você fez um consórcio de 300 mil e você pagou ele todo, você não recebe 300 mil? Não. Vamos supor que você tivesse feito... Porque todo ano o crédito tem reajuste para poder acompanhar o seu poder de compra. Porque pensa comigo, você fez um consórcio comigo hoje de 500 mil para comprar um imóvel. Se você é contemplado daqui 5 anos, você concorda comigo que você não vai conseguir comprar um imóvel de 500 então, mil todo ano ele tem um reajuste, que é pelo INCC. Então, ele há essa correção. Então, por exemplo, se você tivesse contratado um consórcio há 20 anos atrás, no valor de 300 mil, hoje esse crédito com as correções, ele estaria em 1 milhão, em torno de 1 milhão, tá? E se a gente pegar o acumulado pago, você teria ele pago em torno de 600 mil, porque você começou a pagar menos. Então, tem cliente meu que está fazendo como se fosse uma previdência mesmo. Ele vai ali pagando um consórcio para ser o último a ser contemplado, para ele poder receber ali mais do que ele pagou. Então, o que é interessante nesse produto consórcio para investimento? Que em qualquer momento que você é contemplado, você ganha. Se você é contemplado no início, você ganha com a rentabilidade da carta. Se você é contemplado ali no meio, você pode colocar um imóvel para locação e quem vai pagar a parcela é o inquilino. E se você é o último, você recebe mais do que você pagou. Então, a qualquer momento, você sai ganhando. Entendi. E tipo assim, se eu fui contemplado em 2 meses, eu tenho um período após eu ter sido contemplado para eu usar essa carta? Ou tem alguma regra para isso? Como é que funciona isso? Vamos supor que aí você está falando mais de um produto para aquisição, né? Você fez tipo um carro. Isso, fez um consórcio de um veículo, foi contemplado no 2º mês. Você pode ficar até o restante do período sem usar o crédito. E inclusive, ele fica rendendo ali taxa, em torno de taxa Selic. Então, mês a mês, diariamente, eu posso continuar pagando e ela vai contemplar. E ele rendendo para você. No final do ano, só que eu quero pegar, eu posso pegar. O crédito está lá disponível. Você não perde a contemplação por não usar ela já de imediato. Isso. Entendi. Tá. Então, vamos agora para as formas práticas da coisa. Um casal que se casou e precisa montar um apartamento. Sim. Né? Eles têm ali, vamos botar um apartamentinho aí de 300 mil reais, né? Eles têm uma parte e precisa financiar o resto. Tem como fazer alguma coisa
em questão de consórcio? Tem, aí a gente vai para o consórcio aquisição. É o cliente que quer usar de fato o crédito para uso próprio, não é isso? Por exemplo. Também, né? Então, aí você tem 3 formas de contemplação aí. Ou o cliente faz e espera ser sorteado, aí realmente ele depende de ser sorteado durante o prazo que ele contratou o consórcio. Ou se ele tem um pouco mais de pressa e não tem recurso, ele entra com um lance 100% embutido. Por exemplo, ele precisa de 300 mil. A gente põe ele, por exemplo, uma carta de 500 e vai dando um lance de 200 mil. Então, a chance dele ser contemplado é maior do que o sorteio, bem maior. Né? Leandro, mas eu tenho uma fome maior de contemplação, eu preciso comprar esse imóvel com mais agilidade ali. Aí a gente tem que entrar com um lance de recurso próprio. A média, aí a gente vai pegar o valor que você tem, mais uma parte embutida e dar de lance. Então, tem condição do cliente ser contemplado ali, que a gente fala de uma contemplação mais rápida. Mas aí o cliente tem que ter um recurso do bolso dele. O lance é mais ou menos 50% da carta? A média hoje é. Isso depende muito do grupo, tá? Se a gente pega grupos mais antigos, eu já consegui contemplar cliente até com 30%, 40% do valor. Só que aí a parcela é ela acaba ficando um pouco mais alta, porque o grupo já está mais antigo, ele falta menos meses. Então, quando a gente fala de uma parcela confortável, a média hoje é 50% do valor do bem. Então, se você quer um imóvel de 500 mil, você tem que ter aí pelo menos 200 a 250 mil, pensando numa contemplação rápida, tá? Não tem perigo de, por exemplo, igual são muitos anos pagando, Sim. né? Não tem perigo do grupo dar algum problema, o negócio acabar? Você tá entendendo? Antigamente sim. Inclusive a gente tem aí alguns exemplos de empresas administradoras que faliram, né, e deixaram vários clientes no prejuízo. Só que o Banco Central assumiu, ele fiscaliza essas administradoras. Então, é igual carteira de banco. Se uma o que acontece? Todas as administradoras que são regularizadas pelo Banco Central, são autorizadas, elas sofrem ali uma operação ali, uma auditoria, assim, todo ano. Entendi. Se o Banco Central foi lá e viu alguma irregularidade, alguma chance daquela empresa dar algum tipo de prejuízo, ela vai acionar aquela administradora. Opa, tem uma situação que se ela não corrigir, ela pega o grupo e transfere para uma outra. Então é igual banco. Banco, a pessoa não tem prejuízo. Você vê banco fechar, o que faz? Outro banco vem e pega a carteira. Então hoje o risco é zero. Né? Zero. Eu falo praticamente zero, porque zero não existe nada, né? Mas é muito difícil pequeno. de acontecer. E a gente falando de alavancagem, esse mesmo casal que já está dentro do apartamento deles e eles querem investir, é melhor eles fazer um consórcio, por exemplo, a gente quer investir R$1.000 por mês aí, né, numa renda fixa, alguma coisa. É melhor eles investirem nessa renda fixa ou eles comprar um consórcio de R$1.000, R$1.500? O consórcio é melhor porque ele vai ter a disciplina já começa com a disciplina de conseguir poupar. Porque às vezes você quer, mas na hora que você começa a juntar, é aquele que eu falei do juntar à vista. Você junta 10, 15 meses e aí juntou, vai lá e pega aquela grana. E segundo, você juntar numa poupança, numa renda fixa, não vai te dar nem perto a rentabilidade que um consórcio pode te dar. Né? Porque o consórcio, além de você receber o que você pagou, além de forçar você pagar, que acaba sendo uma poupança forçada, porque você tem um boleto ali te cobrando, né? Você tem como ter rentabilidade. Você recebe o que você pagou, o que você juntou ali, paguei 30 meses. Você vai receber aquelas 30 parcelas pagas e mais a rentabilidade. Porque uma renda fixa não vai te dar nem perto que um consórcio, que é o processo de alavancagem financeira, vai te dar. A renda fixa é no caso de esse mesmo casal ter uns 500 mil. É isso aí. Aí bota na renda fixa. Porque assim, quando a gente fala, Leandro, eu tenho 500 mil, eu vou comprar, eu preciso de um imóvel para moradia. Aí eu já indicaria pegar metade dele, dar um lance e tal. Agora, se você pensa em alavancagem, a gente está falando aqui de alavancagem, por isso que é diferente do consórcio tradicional. A pessoa tem que dar são coisas distintas, né? Quando a gente fala, a ideia é o seguinte, eu já tenho meu imóvel, está aqui, eu quero ter um imóvel agora para gerar renda para mim. Imagina daqui 10, 20 anos, eu vou conseguir trabalhar da mesma forma, eu vou ter a mesma energia, o que eu estou fazendo para amanhã eu ter algo que, enquanto eu estou dormindo, está gerando renda? Então, o imóvel é a melhor opção, né? É o que você falou, o tiozinho lá da roça, da cidade pequena, que está lá com 50, 60 anos, ele está recebendo ali 20, 30 mil de aluguéis, e ele comprou aqueles imóveis à vista. Imagina se ele tivesse feito a operação pelo consórcio, ele tinha atingido esse número de imóveis muito mais rápido. Muito mais rápido.
Essa assessoria que você dá, ela é muito interessante porque, né, você é realmente uma assessoria financeira da vida da pessoa, né? E isso estando atrelado ao seu escritório é muito bacana, porque você compra o consórcio com você. Na verdade, antes de comprar o consórcio, você já dá assessoria. Já dou assessoria. Porque a pessoa tem que saber o que ela vai... O produto consórcio, na verdade, a pessoa precisa de informação. Precisa de informação. Porque a gente fala de prazo longo. Por mais que às vezes o cliente está fazendo uma operação de alavancagem financeira, que às vezes é um retorno mais rápido, mas é 2, 3, 4 anos, não é um prazo longo. E se a gente pegar a cultura do brasileiro que não tem cultura de poupar, que não aprendeu sobre, não teve educação financeira, porque eu falo que o nosso governo, as nossas políticas parece que é para deixar a gente não prosperar, né? Com certeza. Então, para o cliente ingressar, seja num consórcio para aquisição, seja num consórcio para investimento, ele realmente tem que estar bem carregado de informação. Então, a minha assessoria, o que você falou, já começa antes da contratação. Só que ela não para ali, assinei o contrato, parou a assessoria. Não, aí a gente já parte para a parte mesmo de processo. E aí, fui contemplado, o que eu vou fazer? Porque às vezes você é contemplado, mas se você não tiver a assessoria certa de como usar essa carta, ela não vai se tornar rentável para você. Você vai do início ao fim. Até o fim. Então, até o fim, a nossa trajetória ali até o fim. Antes de te conhecer, tem um ano que a gente conheceu, um ano e meio. Passa rápido, né? Passa rápido. Passa. Antes de conhecer, eu só ouvia falar muito pouco de consórcio. E às vezes o pouco mal, né? Um pouco mal. Por que isso, cara? É preciso de mais pessoas como você, assim, para divulgar o consórcio, que é um bom negócio. Mas eu acho que não é só o consórcio, não, Ricardo. Eu acho que o produto... Eu falo que eu sou de Itapecerica, que eu falei aqui da última vez, que é perto de Divinópolis. Às vezes eu chego lá para alguns parentes, amigos, eles acham até hoje que guardar dinheiro em poupança é investimento. Então a gente já deve ter uns 10 anos que começou a aparecer essas empresas de investimentos que mostrou pra gente que poupança, na verdade, você estava perdendo dinheiro. Então eu acho que a informação, eu acho que, lógico, tinha profissionais vendendo de forma errada, como qualquer tipo de área tem, mas hoje com a internet traz muita coisa ruim, mas traz muita coisa boa. Então eu acredito que a informação ela mudou um pouco desse conceito, né, de como usar o consórcio. Eu te confesso que eu só descobri que o consórcio poderia ser investimento há 4, 5 anos atrás. Entendi. E eu fiquei encantado, porque eu comecei a fazer para mim, comecei a fazer para amigos, e aí... você que foi descobrindo essas formas. Na verdade, eu fiz para mim, porque na verdade, quando eu fiquei sabendo do produto consórcio para investimento, de como tornar ele um investimento, eu fiquei encantado. Falei, cara, como que eu não pensei nisso? Só que a administradora que eu trabalhava na época, o formato dela não se adequava para esse formato. Igual eu falei, então cada empresa tem um formato. Era mais aquisição. Aquisição. Cliente que comprou um caminhão, um carro, enfim, imóvel e tal. Na hora que eu descobri, falei, cara, faz todo sentido. Mas aí, como eu tenho uma preocupação muito grande com meus clientes, eu comecei a pesquisar sobre as administradoras que faziam esse processo. Produto, consórcio, investimento. E aí eu fiz, cara, deu certo. E o seu hoje é aquisição e investimento? Hoje no momento, eu pago um consórcio voltado para alavancagem financeira, que é ter rentabilidade com a venda, e pago para alavancagem patrimonial, que é buscar ali imóveis para... Mas o seu escritório faz os dois? Não, atendo os dois. Tanto produto, consórcio e aquisição, se você pensa em comprar um imóvel, comprar seu carro, trocar seu carro, atendo da mesma forma. Mas também o produto alavancagem patrimonial, que é o consórcio para investimento. Não, que é o meu caso. Eu vou fazer com ele os dois juntos. Porque foi veículo e imóvel, né? Veículo e imóvel. Porque antes de te conhecer, eu ia fazer a cagada. A sinceridade. Sinceridade numa frase. Dinheiro e mesmo, lá entra no financiamento do resto. Caixa Econômica Federal, meu. E juro em cima do seu nome. Mas eu costumo falar que é o seguinte: cada produto atende uma demanda de pessoas. Beber mais uma água aí. Cada produto atende uma demanda de pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, por que o financiamento é ruim? Eu falei, gente, financiamento é caro, mas dependendo da situação, do momento da pessoa, a única coisa que vai adequar para ele é o financiamento. Às vezes o cliente chega para mim e fala, Leandro, eu preciso de um crédito aí de valor X para eu poder morar, e esse crédito tem que sair com 2 meses e eu tenho 20% de entrada. Cara, você está julgando a sua falta de programação, que você não fez. Para frente. Não, ela está jogando em cima de mim, tipo assim...
Entendeu? Porque assim, a ideia do consórcio é você se programar. Igual o consórcio para investimento. Você vai pagando as parcelas, no momento que você é contemplado, a gente vai vender essa carta para alguém que não se programou. Quem que está comprando? Por que esse mercado é tão rentável? Porque a maioria das pessoas não poupam dinheiro pensando lá na frente, elas não fazem um consórcio. Às vezes a pessoa fala, eu não preciso de consórcio. Cara, claro que você precisa. Pensa comigo. Se você tem carro, quer dizer, se você não tem carro, você vai precisar de um consórcio. Se você tem, você vai precisar de trocar, então você precisa de um consórcio. Agora, se você esperar a necessidade chegar, aí você vai pagar o preço. Então, você tem um carrinho aí de 100 mil, cara, faz uma cartinha ali de 100, uma de 50, vai pagando. No momento que você é contemplado, você vende o seu carro de 100 e junta com o consórcio. Pode, isso pode. Pode. É o que é o mais fácil. O cliente está lá com um carro de 100 mil, ele faz uma cartinha ali de 70 mil, vai pagando. Foi contemplado, ele pula para um carro, por exemplo, de 170 mil. Mas se o cara estiver pagando financiamento do aí carro tem que dele, esperar que tá, porque... Tem que esperar que tá. Você vai pegar o... Não, porque tem que ficar alienado, né? Aí não dá para ficar duas alienações. Entendi. Aí tem que quitar um para comprar o outro. É isso aí. Entendi. Tá? Então é programação. É programação. É como tudo na vida, né? Não tem o como. Consórcio é o melhor investimento daquele cara que não tem pressa? Sim, sim. E igual você falou, essa questão dos estúdios, que o pessoal, né, às vezes faz o consórcio para ter esses estúdios, para alugar no Airbnb. BH tem esse formato desses estúdios, eu vejo muito em São Paulo. Tem, isso, mas né? assim, o que acontece? São Paulo é o polo, né? É o coração comercial do Brasil, do mundo, né? Um dos principais. Então, você tem que investir num lugar onde você tem ali uma demanda maior. Então, qual que é a recomendação? São Paulo, isso é um estudo que eu já venho fazendo há bastante tempo, tá? São Paulo e litoral, Nordeste, tá? Normalmente, a área de praia, nessa parte litoral, você tem um período que fica parado, mas o que você ganha em alta temporada compensa. Dobrado, né? Então, a média aí, isso ontem eu tive uma reunião, o pessoal dessa construtora, não vou falar, não vai fazer propaganda aqui, mas me mostraram um número lá que chega a dar 1,4 de rentabilidade em São Paulo. Bom, tá? Eu jogo 0,9 jogando por baixo. Mas eles então, chegam lá... se o caboclo for fazer desse esquema aí, é melhor fazer já pensando já em São Paulo mesmo, para comprar lá. Inclusive, eu comprei um em São Paulo. Comprei em São Paulo. Vai ficar pronto em 2 anos. Então... Quando a gente vai para São Paulo, a gente só hospeda nesses estudos. E tem top. Tem um estudo que a geração de hoje não quer mais ficar em hotéis. O cara é diferente. E pelo que os quartos, é a top cama. Não, você vê... E o que é mais fantástico é o seguinte, às vezes o cliente fala, Leandro, mas aí, eu vou comprar um imóvel lá em São Paulo, no litoral, eu vou ter que ficar indo para lá. Cara, não. Existe uma empresa que faz toda a gestão desses imóveis para você. Então, você não precisa, só cai o Pix na sua conta todo mês. Parte jurídica, parte do dia a dia de logística, tudo de arrumação, tudo. Cara, o negócio é fantástico. Agora, se você quiser também ficar lá no seu... Não, e aí você trava a agenda. Por exemplo, você vai para São Paulo. Cara, essa semana você vai lá e trava a agenda. Não é uma locação, né? Que você trava o imóvel o ano todo. Ali não, você travou, eu vou pro Ricardo com um grandão lá para São Paulo. Cara, Leandro, tá lá. Eu travo a agenda para aquele dia, você usa. Acabou. Muito legal, velho. Eu tenho vontade de investir nisso. Não, cara, é fantástico. Tá tendo um lançamento agora na região ali, acho que é de Perdizes, né? Perto do Alisson Park. Cara, são regiões e a carta de crédito para um tipo de investimento desse é em torno de quanto, mais ou menos? Então, boa pergunta. Às vezes o cliente me pergunta assim, Leandro, a mesma carta serve para as 3 operações? Não. Na alavancagem financeira, eu tenho investimento a partir de parcelas de R$20 por dia, que dá um crédito em torno de 200 mil. Só que aí você não consegue comprar um imóvel para essa operação. Então, por exemplo, se você contrata um crédito de 200 mil hoje, a ideia vai ficar ali ou na parte de alavancagem financeira ou na parte de rentabilidade, que é você ser contemplado para resgatar lá em espécie. Quando o cliente tem... Por isso que o objetivo ali influencia, né? Tem que ser na adesão. Cara, o que eu quero? Qual que é o meu objetivo principal? Se é comprar imóveis, a média é pelo menos trabalhar com crédito em torno de 350 a 500 mil, que é a média que a gente quer os estudos. E dá parcela de quanto, mais ou menos, daí? Não, por exemplo, um crédito de 500 mil, você vai contratar a parcela reduzida em torno de R$1.400. Entendi. Mas você compra um estúdio desse em São Paulo por 500 mil? Ontem, ela me passou um de 23 metros, 450. Depende da localização. Achei que tava pra lá de 1 milhão. Não, tem de 1 milhão, mas e essa gordura que sobra aí, o consórcio dá em dinheiro? Como é que funciona? Se você tem que comprar o valor exato do negócio, como é que é isso aí?
Do imóvel? Igual Tá, precisa vamos de supor, 500, você tem uma carta 450 de 500 Aí mil. os 50 mil quita em parcela. Ah, Mas eu não recomendo, né? Eu acho Já que a pega ideia um valor mesmo, porque né? aí você vai buscar um imóvel, porque assim, o imóvel está atrelado à sua rentabilidade. Se você pega 500, vão arredondar 1%, você vai receber 5 mil. Se você pega um estúdio de 1 milhão, vai te render 10. Ontem mesmo eu estava até discutindo com a construtora lá, com a profissional que me atendeu, fez reunião. Eu falei com ela, eu prefiro pegar 2 de 500 do que um de 1 milhão, né? Porque aí eu pego em localizações diferentes. Sim. Então, Por exemplo, um ali no... Onde é que tem... Na Paulista ali, deve ser caríssimo. Perdiz ali, tem muita... Um amigo meu que morou É ali. moda agora, né? Tá bem alta Não, demais. e tem um também, né, estudo cara? aí que a geração não quer comprar imóveis para moradia. Na verdade, não é moda. É a evolução. Tinha o táxi, veio o Uber. Tem o hotel, veio o Airbnb. E outro detalhe, É cara, a as evolução. pessoas elas estão querendo morar mais próxima do trabalho. E hoje, por exemplo, casa grande na nossa época era casa de 4, 5 quartos. Hoje você não está conseguindo mão de obra. Então, quanto menor o apartamento, Melhor. e outra tendência, quanto mais passa o tempo, as pessoas não estão casando, ou estão casando, mas é família menor. Então, Exatamente. Um filho a só. tendência hoje são imóveis mais enxutos de tamanho. Um filho só. Um filho só. Então, pai de pet. O grandão é pai, de pet. Pois O grandão é pai Então, de pet. a tendência é imóveis de menor tamanho. Aí. E as coisas hoje também estão muito mais caras. Então, Logo na nossa vez de ficar adulto, tudo ficou caro. e pensa comigo, hoje uma pessoa, ainda mais São Paulo, ela quer estar bem localizada. Praia também, litoral, você tá querendo ficar mais próximo da praia. Então, quanto menor o apartamento, fica mais barato de comprar. Fica mais barato. Né? Então, a tendência são esses imóveis aí de Hoje 30 também. metros. Hoje tá melhor você fazer uma carta de crédito com ele, que você comprar uma cartela de ovo, amigo. Pega o dinheiro da cartela de ovo e paga a parcela da Eu vou te dar um exemplo. ué. Semana passada, louco, eu estava com Muito caro isso um aí, amigo velho. meu, falou assim, Leandro, eu quero investir com você, eu quero fazer essa operação de alavancagem financeira aí, que é uma forma de eu guardar dinheiro, que eu não consigo, mas eu tô apertado, cara. Eu falei, não é que você tá apertado, é porque ainda não é prioridade para você. Mas como é que não é? Você não sabe da minha vida. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ele contou para mim a rotina dele só de segunda a sexta, e olha que eu não peguei final de semana, porque ele gosta de uns querosene, sabe? Querosene, no fim de semana, 200 cada dia. Aí ele falou, aí ele falou assim, na parte da tarde, na parte da noite, ele lanchava, no caso, com a família dele numa padaria. Todo dia? Todo dia. Então esse rapaz tem um bom dinheiro. Falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, você vai comer as mesmas coisas, só que você vai comprar na padaria, na mesma padaria e levar para casa. Nós conseguimos uma economia para ele de R$20. Que isso? Não. Você é um consultor financeiro. Não, R$20. Ele contratou um crédito de 200 mil. Que beleza. Você entendeu? Então, assim, basta a pessoa querer ser prioridade. Né? Porque, assim, eu às vezes atendo o cliente arruma um monte de desculpa. Cara, esse tem seu é fantástico, mas eu não tenho. Cara, tem. Porque eu tenho investimento com parcela assim de Quando você quer, você faz. Eu tenho investimento a partir de parcela de R$600, 615. Se você divide isso por dia, vai dar em torno de que é os R$20. Então, depende do que a pessoa tem como prioridade na vida. E a pessoa tem que começar. Faz um consórcio menor para você conhecer, depois você vai... E eu vou te dizer, todo mundo que está fazendo esse processo, tanto o consórcio para aquisição quanto o consórcio para investimento, ele faz passa 2, 3 meses e está fazendo outro. Porque ele entende, ele precisa de comprar ideia. Ele precisa entender. E comprou ideia, não tem por que você não fazer. Não tem por quê. Agora, que dia que vai sair o curso do Leandro Caseca para ensinar o cara a ser um profissional de consórcio? Você já tá dando spoiler, ninguém sabe. Não, cara, não tô dando spoiler, tô dizendo o seguinte, você entende muito, entendeu? Então, a pessoa que tá assistindo e fala assim, não, cara, eu não quero comprar consórcio, eu quero trabalhar com consórcio. Ele tá no forno, em breve vai sair. Ele tá no forno. A gente tá com um projeto aí até o meado do ano, aí a gente já sair com videoaulas, né, um treinamento, vai ter produto consórcio para investimento e consórcio para aquisição, tá? Então, vai ter essas duas entregas aí, tá ficando top. Porque, né, a pessoa, às vezes, ela quer trabalhar com isso, né, que é uma área muito boa. E o profissional que trabalha com isso, ele ganha a remuneração dele é dentro de cada consórcio. De cada consórcio. No momento que a gente tem um comissionamento com a venda, né? E os demais serviços, igual eu falei, a consultoria toda gratuita.
Sensacional. E aí o caboclo tá te assistindo agora ali, naquela lente ali, quer contratar o seu serviço. Fala com ele. Fala com ele aí que eu Tá posso em eu dúvida. posso ter esse rapaz que tá aí do outro lado da lente tá meio ali. dúvida. E vou te ligar daqui a A pouco. mensagem que eu quero deixar aí para todos vocês que estão ouvindo é o seguinte: você que ainda não entende, às vezes você tem vontade, tem curiosidade de saber de consórcio, tanto para aquisição quanto para alavancagem financeira, que é o consórcio, né, para investimento, como se alavancar com o consórcio, eu estou à disposição para te dar esse suporte, dessa assessoria, para te deixar bem claro de como que funciona todas as operações. É só, pode me chamar aí no Instagram, Leandro Kazek, que será um prazer te receber e te dar todo o suporte aí. E o cara que quer ser um profissional de consórcio, aguardem. Aguardem. A cena dos próximos Tanto capítulos. para quem é da área de consórcio. Esse treinamento ele vai ser tanto para quem é da área do consórcio, para quem está começando, mas também, na verdade, o foco principal dele é para os clientes entenderem como Melhor, realmente né? a operação do consórcio funciona. Mas também vai servir muito também para quem está começando, para quem quer entender, né? Eu acho que a gente... Se você trabalhar na área, aí já é uma mentoria com ele, que já é mais caro, entendeu? Eu falo que todo dia a gente mais um aprende um pouquinho, né? É isso mesmo. Você tá de parabéns. Cara, a gente já agradece muito. Eu que agradeço. Mais uma vez o espaço Mais uma vez, que é uma área que está crescendo muito e as pessoas estão precisando pensar no futuro. Eu falo que o que falta para muitas pessoas é informação. Informação vale mais do que dinheiro, né? As pessoas só precisam saber de quem eles estão colhendo a informação, se é de uma pessoa correta. Porque a informação também de uma pessoa errada acaba com tudo, né? Então a ideia é a pessoa pegar a informação correta da pessoa certa, mas informação é tudo. Então o que falta aí é realmente saber pegar e colocar em prática, né? É o que a gente estava falando aqui nos bastidores sobre a corrida. Cara, tem um processo, mas se você não for lá acordar cedo... Não ir fazer... Cara... Fazer o primeiro que vai dar preguiça. Às vezes a pessoa tá falando, mas para você hoje correr é mais fácil. Eu falei, não é, cara. Todo dia é difícil. Todo dia é difícil. Mas se você faz, se você cumpre aquela tabelinha, lá na frente você colhe. E é aí que é o gostoso, né? Que coisa bonita que ele falou. Falei, né? Você falou bonito. Fechei bonito, né? Só falta o curso agora. Obrigado, viu? Prazerão. Obrigado. nóis. Obrigado, Grandão. Valeu. Grandão, mais uma? Mais um. Você não tem mais nenhuma dúvida? Não é nenhuma. Não, Agora que ele a dúvida é o seguinte, me dá seu telefone que nós vamos marcar a reunião, amigo. Ele veio falando... Que um ano atrás eu animei e agora esse ano vamos fazer mesmo, cara. Agora Obrigado. sai, né? Agora sai. Obrigado, Leandro. Tamo junto. Obrigado. E até a próxima, Até a viu? próxima. Se Deus quiser. E você aí, Maravilhoso, que tá assistindo a gente, eu escrevi uma parada que viralizou muito. Eu vou até ler porque eu não decorei, cara. Eu escrevi e ficou lá e o trem tá bombando. Eu acho que vencer na vida é uma coisa muito pessoal. Venceu na vida quem conseguiu ser feliz do seu jeito. Quem é lembrado com carinho, com humildade, que aprendeu a admirar o outro, a vitória do outro. O brilho do outro não apaga o seu brilho. E se você ainda não brilhou, não fica com inveja dele, não. A sua hora vai chegar. Venceu na vida quem é feliz vivendo a sua própria vida, sem se comparar, sem se julgar e querendo sempre bem ao próximo. Às vezes, você venceu na vida e não sabe. Começa a agradecer e olha ao redor a vida boa que você tem. Até o próximo VensaCast. Valeu.